em 2 Coríntios capítulo 12. E Deus tem uma palavra revelada para os nossos corações. Nessa noite, em nome de Jesus. Você crê? Então repita essas palavras nessa noite. Diga: existem coisas que acontecem com a nossa vida que não precisamos compreender, mas somente aceitá-las. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós fizemos aqui menção de um texto bem conhecido de todos os irmãos, que fala da visão e da prova que Paulo passou. Paulo, ele viveu a visão e a prova. Interessante que quando nós lemos esse texto, inclusive já ouvimos várias pregações, já ouvimos muitas vezes e também lemos, a gente consegue compreender que essa história, ela fala da experiência que o apóstolo Paulo teve com o Senhor. Experiência tal que nós podemos considerar como uma das mais fortes, mais grandes experiências que a Bíblia ela relata de Gênesis até lá, quando João no Apocalipse ele teve essa visão também. E interessante saber e a gente destacar aqui nessa noite que essa visão que Deus dera ao apóstolo Paulo foi uma visão gloriosa. Inclusive, ele escrevendo essa carta, ele diz no versículo de número 4 que foram coisas inefáveis. E o que é isso? Coisas muito extraordinárias e jamais falada ou revelada a qualquer ser humano. Que não é nem lícito, ele diz, não é nem lícito falar para os homens. De tão glorioso, de tão grande que foi essa visão que o Senhor deu. E que visão foi essa? E por que dessa visão? Qual era então a vontade de Deus em fazer com que Paulo passasse uma grande experiência e que também ele fosse provado? Primeiro, a vontade de Deus é que nós, os cristãos, independente da classe eclesiástica, sendo mais fácil de entendimento, independente que nós tenhamos cargo na igreja ou não, sendo nós cristãos, Deus deseja que nós vivemos de experiências com Ele. O que é que eu entendo com isso? Que Deus deseja, Diácono Ney, que eu não viva uma vida normal, mas que eu tenha a minha vida social normal, mas que eu preserve o que é de mais precioso e que eu coloque isso como primícia da minha vida, que é viver experiências com Deus. Só que para viver experiências com Deus, nós não vivemos de qualquer maneira, de qualquer jeito. Porque é diferente de eu desejar algo material e eu correr atrás e buscar, e pode ter certeza que eu alcanço, sim ou não? Mas com o espiritual é totalmente diferente. Porque para Paulo obter a visão, foi necessário ele passar a prova. Ok? Para Paulo ter a visão, foi necessário ele passar a prova. Que prova foi essa? Prova essa que nunca mais saiu da sua vida. A Bíblia diz que quando ele começa a escrever esse capítulo aqui, a qual foi separado como o 12,
A Bíblia diz que, em verdade, ele diz que não convém ele se gloriar com as visões que Deus o dera. Nem era lícito ele se gloriar, porque não precisava ele mostrar que Deus tinha dado essas grandes visões, porque ele sabia muito bem que posteriormente, aqui lá no versículo de número 6, as pessoas iam interpretá-lo de forma diferente. Vamos passear um pouco aqui na palavra, sim? No versículo de número 6 ele diz assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, ou seja, para que ninguém me dê atenção mais a mim do que naquilo que vê sobre mim e de que ouve de mim. Então aqui Paulo ele expressa a sua humildade. Veja o que é que ele diz quando ele começa a escrever a carta. Certo homem, existia um homem, eu conheço esse homem, que em Cristo há 14 anos, se foi no corpo, olha o que ele diz, eu não sei. Se foi fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. Esse homem, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Eu vou explicar para você. Quando o texto ele fala da visão, é porque aqui Paulo, ele foi arrebatado na visão. Deus o levou realmente em visão até o terceiro céu. Quando ele diz que esse homem foi arrebatado, se no corpo ou se fora do corpo, ele está falando de dois estados espiritual. E só quem é espiritual consegue compreender isso. Quando ele diz se no corpo, ele está falando de uma possibilidade daquele homem ter sido arrebatado, literalmente, assim como outros homens da Bíblia, como Moisés, como Enoque, como vários outros homens, como Elias, foram arrebatados no corpo. As experiências que ele tiveram lá no terceiro céu, ninguém sabe. Até hoje procuram o corpo de Moisés. Até hoje querem explicar como se deu a questão de Elias ser arrebatado numa carruagem de fogo. Até hoje procuram entender como é que Enoque foi arrebatado no redemoinho. E ele está com Deus. Ninguém consegue explicar. Mas olha o que é que o Espírito Santo ele nos revela. Existe, pegue essa aqui, existe experiências que nós precisamos passar, independente das circunstâncias que tenhamos que viver. Em relação à experiência, é necessário nós passar, porque essa experiência vai servir como testemunho para outras pessoas. E Paulo, ele soube muito bem disso. Ele disse que, no versículo 1, ele disse que em verdade não me convém gloriar, só que eu passarei as visões e as revelações do Senhor. Tinha uma necessidade que Paulo contasse aquilo que ele viu. Eu vou ser mais sucinto aqui, mais claro nas minhas palavras. Existem coisas que o Senhor permite você viver para você contar para outras pessoas e elas verem o grau de experiências e de provação que você passou, para que elas agora venham acreditar que aquilo que ela está vivendo não é nada mais, nada menos
do que algo que Deus pode resolver. Ou seja, o próprio apóstolo, agora ele escreve uma carta dizendo para a igreja: não se turbe o vosso coração, não fique atribulado não, vocês. Porque há irmãos no mundo passando coisas piores do que a que vocês passam. E esse é o motivo de nós aceitar. Nós não precisamos compreender. Quando o homem quer compreender, Deus, ele lhe responde. Ele disse que orou ao Senhor por 3 vezes no versículo de número 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse isso de mim, esse mal de mim, saísse da minha vida. Sabe o que é que o Senhor, ele respondeu para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu confesso para você que eu já preguei essas palavras, o presbítero Carlos Augusto, nos dá honra de estar aqui conosco. Várias vezes eu preguei essa palavra. Mas eu nunca tinha entendido como eu entendi hoje. O porquê de o Senhor dizer para Paulo: a minha graça te basta. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar para você. A graça, ela simboliza o poder de Deus. Então isso significa que o poder de Deus, ele sobrepõe. Ele se coloca-se acima de qualquer coisa na nossa vida. Mas pastor, tu não sabe a dor que eu tenho. Tu não sabe o que é que eu levo, o espinho que está na minha carne. Eu estou levando esse espinho há muito tempo. Mas algo nos faz aceitar que a graça de Deus manifesta na nossa vida. Ela é mais importante. Ela é maior. Ela é mais forte do que qualquer coisa que nós tivermos que enfrentar, porque nós estamos falando do poder de Deus manifesto na nossa vida. Então esse é o significado. Entenda, se nós olharmos para nós mesmos, como eu ensinei várias vezes, que existe um espelho espiritual. Não foi assim que eu falei? Existe esse espelho. E se nós olharmos para nós mesmos, a gente vai contemplar nossas fraquezas. Né? Nós vamos contemplar nossas limitações. Entendo que aconteceu isso com o apóstolo. Ele podia ter olhado para outras coisas, irmãos. Porque o lenço dele andava pela cidade curando as pessoas. Ele colocava a mão sobre a cabeça das pessoas e as pessoas eram libertas. Ele expulsou o demônio de uma jovem que há vários tempos ela enganava as pessoas, trazendo lucro para os seus senhores. E várias outras coisas ele fez. Ele suportou prisões, irmão. E que prisões, no mínimo, que ele levava era 40 chicotadas. E era massacrado, moído. E ele suportou todas elas. Mas entenda porque ele precisava aceitar. Porque ele olhava no espelho espiritual e ele só conseguia enxergar o espinho da sua carne. Isso aqui aconteceu há quase pouco mais ou pouco menos de 2000 anos. Pouco mais. Por quê? E ninguém ainda hoje conseguiu descobrir qual era o verdadeiro espinho na carne. Que inclusive levantou várias heresias, dizendo que esse espinho na carne de Paulo era
homossexualidade. Era uma enfermidade que ele levava realmente sobre a carne. Que alguém vinha e realmente, literalmente, não como a palavra fala aqui, configurativo, vinha e esbofeteava a sua cara. Eu também tenho o meu pré-julgamento que não é certo. Que eu acredito que foi a sua mudança de religiosidade. Quando ele, romano, perseguidor dos cristãos, agora ele passa a ser perseguido. Mas entenda uma coisa: o maior tema desse texto, o maior contexto que nós podemos tirar de dentro dessa palavra, é que Paulo ele precisava aceitar essa condição. Porque ele foi provado por Deus. Então ele precisava aceitar, porque aquilo que Deus fez na vida dele foi algo grande. Nós conhecemos o apóstolo Paulo como um dos maiores pregadores da Bíblia. O homem que abriu mais igreja dentro da Bíblia foi o apóstolo Paulo. Aonde ele chegava, ele abria uma igreja, colocava alguém. A palavra do Senhor diz que nem as prisões conseguiam conter o desejo de Paulo fazer a obra de Deus. A palavra do Senhor diz que o próprio apóstolo, quando ele começou a aceitar as coisas na sua vida, em relação às experiências que ele teve que passar, ele começou a se enxergar como um escravo de Deus. E interessante que ele começou a ver que a sua vida não valia nada. Ele disse que o morrer para ele era lucro e ele viver, está bem, era Cristo na sua vida. A palavra, aqui no verso de número 4, ele diz que esse homem ele foi arrebatado ao paraíso. Olha aí. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Aí ele mesmo fala dele mesmo, no versículo de número 5. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aí, quando nós continuamos lendo a palavra de Deus, que está nos ensinando acerca que foi necessário para ver a visão, Paulo passar provas. Qual foi a prova de Paulo? Diga o espinho na carne, diga, irmão. O espinho na carne. Foi a prova de Paulo. Só que mais na frente, quando ele começa a aceitar, o mistério é esse aqui. Quando ele começa a aceitar, no verso de número 10, Diácono Flávio, ele diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Só que eu vou dizer para você o porquê. Por causa do amor de Jesus Cristo. Alguém pode dar um glória a Deus aí? A parte B do versículo de número 10, ele diz: porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Eu posso falar? Posso? Paulo estava falando, irmão, da sua total necessidade de Deus.
Ele entendia que Jesus Cristo disse: sem mim você não pode fazer nada. Ele compreendia isso. E aí ele sabia que por mais que ele passasse dificuldade, a sua vida estava nas mãos de Deus. Por mais que ele passasse problemas, a sua vida estava nas mãos de Deus. Por mais que ele passasse por alguma enfermidade, a sua vida estava nas mãos de Deus. Por mais que ele passasse por fraquezas, a sua vida estava nas mãos de Deus. Por mais que alguém lhe injuriasse, e por mais que ele tivesse alguma necessidade, ou perseguição, ou angústia, a sua vida estava nas mãos de Deus. Eu disse uma coisa no início, que as experiências que nós passamos, ela tem um propósito, sim ou não? Sim. De transparecer para outras pessoas que estão ao nosso redor aquilo que a gente teve capacidade de passar, junto com Deus. Sem Deus nós não conseguimos, viu? Mas junto com Deus a gente pode todas as... Foi isso que ele escreveu. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas escute o que é que ele diz aqui no verso de número 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou repetir. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência, os sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou explicar isso aqui para você. A necessidade que o apóstolo Paulo passou para cumprir a sua chamada foi passar dificuldades, passar provações. Para que se cumprisse a obra de Deus na sua vida, foi necessário ele ser provado. Quando eu disse para você que Paulo disse que tinha prazer nas fraquezas, em toda obra contrária à sua vontade para fazer o amor, a obra de Deus por amor de Jesus Cristo, Paulo estava dizendo, afirmando que, independente daquilo que ele tinha que passar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, ele vai passar. E o que é que acontece? Para que isso aconteça, eu só tenho que aceitar as coisas. Eu vim agora, caminho, e comecei a pensar em algumas coisas que nós estamos vivenciando hoje. Eu estou falando isso em particular, meu. E eu indagava o Senhor. E olha porque o Senhor me deu essa palavra antes que eu viesse pensar isso. E eu conversando com a minha esposa, e ela começou a louvar o hino da harpa, e eu querendo entender o que era aquele mistério. E ela estava querendo me acalmar. E a gente se acalma muitas vezes, isso aqui é forte, aceitando as circunstâncias da vida. Por quê, irmão? Porque o mar pode estar revolto, pode estar bravio. Não se esqueça que as ondas, elas vão bater no barco ao ponto do barco quase ir a pique, quase cair. Mas quando nós clamamos por Jesus, Ele se levanta ao nosso favor.
E ele diz: mar, se acalma, vento, se aquieta. Porque o meu cérebro precisa viver experiência. Então nós vamos viver essas experiências, independente daquilo que nós temos que vivenciar no decorrer dos dias. Mas nós temos que ter a convicção de aceitar. No verso de número 15, ele diz algo interessante. Na minha Bíblia, a versão está escrito assim: eu, de muita boa vontade, gastarei. Vou repetir. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Agora eu vou explicar para você. De que independente, eita, você quer para tudo. Independente daquilo que tu veja em tornar, voltar para ti, o importante é tu fazer a obra de Deus. Jesus. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Sabe por quê? Porque jamais o homem vai reconhecer aquilo que a gente faz. Mas naquele dia, quando tu abrir as tuas mãos, eita, nós vamos ver a resposta dele: servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Versículo 16. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei como dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós, não andando porventura no mesmo espírito, não sob as mesmas pisadas. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação. Paulo, ele tinha um receio quando ele escreve essa carta. E o receio dele era quando ele chegar, não achasse como ele queria aquele povo. No verso de número 20 ele diz assim: porque receio que quando Tito chegasse para ajudar, cooperar com aquela obra, e vos ache como eu queria, e eu seja achado de vós como não querieis, que de alguma maneira não haja pendências. Escute as coisas que ele aconselhou aquele povo: que não haja pendências, que não haja invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muito daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação
desonestidade que cometeram. Aí ele começa agora a escrever uma terceira carta, no capítulo de número 13. Mas a maior mensagem que Paulo queria passar para aquela igreja que estava em Corinto era a questão de aceitar a circunstância que temos que viver para que as coisas de Deus, ou para que as experiências de Deus, elas se realizem nas nossas vidas. Eu disse no início que nós precisamos viver de experiências. Sim ou não? Sim. Senão nós vamos ser pessoas que se acomodam a uma vida normal. E Paulo, escrevendo agora a outra igreja que estava em Roma, se você voltar um livro antes, no mesmo capítulo de número 12, no mesmo capítulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Ele diz: em nome de Jesus eu rogo para vocês. Entenda o que é que o texto quer passar. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Em outras versões, inteligente. Culto inteligente. Aí ele diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, é isso aqui que tem que acontecer nas nossas vidas. A gente está precisando mudar a igreja. Nós estamos precisando mudar. Porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor, bem pertinho da gente. Está acontecendo ao nosso redor e a gente não estamos conseguindo compreender o que é que está acontecendo. Cada dia essa palavra ela se cumpre um pouco mais. E isso significa que cada dia o Senhor está mais próximo de mim. Porque o mesmo apóstolo ele escreve uma carta que, mediante tantas experiências vividas, ele diz que está mais próximo do que quando ele aceitou a fé. Então, igreja, nos levantemos e nos despertemos ao plano de Deus para nós. Porque Deus ele tem um plano específico para cada um de vocês. Deus ele não te chamou, te escolheu, não é nem chamou, te escolheu. Ele não fez um mover, um trabalhar na sua vida para você viver uma vida normal. Ele quer que você seja um ser espiritual. Porque a partir do momento que você se torna um ser espiritual, você começa a entender e a aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Quando você vem em um carro, ou quando você está lá na sua casa lavando a louça, e você está varrendo a casa, e você começa a olhar para as dificuldades da vida, aí você se lembra de um texto como esse. Um homem que viu o terceiro céu. Olha aí. Um homem que viu o terceiro céu. Mas ele não foi isento de passar a prova com o Senhor. Amém? Amém. Que Deus e o Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.